Eu amo pregar o Evangelho. É a coisa que eu posso dizer que eu mais amo na minha vida. É o meu ministério. E eu não vou desistir, porque Deus não desistiu de mim e não desistiu de vocês. Por isso que vocês estão aqui. Amém? Eu quero primeiro fazer uma oração. E se vocês puderem, acompanhem comigo. Deus, eu quero mesmo colocar a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Pai. E pedir, Pai, que o Senhor nos guie na sua palavra. Pai, que essa palavra venha ser luz para o caminho de todos. Pai, que seja mesmo uma palavra que vem direto do teu trono. Porque, Deus, tudo que eu tenho feito, eu tenho buscado no teu Espírito. Pai, eu te peço que o seu Santo Espírito trabalhe aqui da maneira que ele quiser, da forma sobrenatural que ele quiser. Eu dou a liberdade completa ao Senhor, para o Senhor trabalhar nessa rede, de forma sobrenatural, tocar na vida de cada um que está aqui, daqueles que estão também assistindo, Senhor. Toca na vida de cada um. Traz mesmo fôlego de vida, restauração de casa, restauração de vida, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, Deus me deu essa incumbência ontem de noite. Foi uma bênção, porque quando a gente ama uma coisa, a gente não liga se a gente não está preparado, a gente se prepara. A gente trabalha e se prepara. E ontem o pastor Vinícius falou e eu me dispus. E o tema que Deus me deu foi: qual lugar que você tem entrado? Se alguém anota, pode anotar. Qual lugar você tem entrado? O texto base é Salmo 34. E a Bíblia fala assim em Salmo 34: bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos ao seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olhavam para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Queridos, eu vou continuar esse texto, mas eu vou parar aqui para falar algumas coisas. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente começa a dar valor a coisas que não são importantes. Coisas que são importantes para as pessoas que estão nesse mundo, mas para aqueles que conhecem a Jesus e para aqueles que buscam salvação, isso não é importante. A gente tem falado muito isso no nosso M12 e eu tenho achado muito bom. A gente tem trabalhado isso, para aqueles que não conhecem ou que não participam, porque ainda não são 12, mas serão, em nome de Jesus. Vocês são 12 dos seus líderes, isso é muito importante. E o que acontece? A gente tem mania de olhar para aquilo que a gente vê, para aquilo que é visível. Se você vê um carro, você sonha com ele, você acredita nele, você quer ele. Só que eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo meu de vida. Eu queria muito o meu carro que eu tenho hoje. Eu orei, eu jejuei, esperei, confiei. Eu ganhei. Passou 2 meses, eu já estava assim, tem meu carro, que bênção, né? Já não era firula, já não era super alegre por causa disso. Mas quando você tem Deus, quando você conhece Jesus, isso sim vai completar a sua vida. Isso sim vai fazer diferença na sua vida. Às vezes você acha que alguma coisa, algum bem, alguma pessoa vai mudar a sua história. Você fala assim, não, se eu namorasse com fulano, eu ia ser mais feliz. Com certeza não. O fulano poderia te dar algumas alegrias momentâneas, mas depois ia acabar, ia virar choro, pranto, tristeza. Mas quando você tem Deus, você é completo. Eu falei isso na minha célula hoje. O que adianta? Eu conheço pessoas que são ricas, muito ricas, milionárias, mas que elas não são felizes com aquilo que elas têm. Aí elas enchem a cara de droga, bebida, cigarro. Sabe por quê? Porque mesmo você tendo tudo, ainda assim você não tem nada. Vou dar um exemplo de um cara da Bíblia. Adão. Adão tinha tudo. Pensa bem, ele era o playboy da Bíblia. Vamos pensar assim, eu estou colocando a grosso modo e para jovens. Nós estamos num culto de jovens, amém? Então, Adão era o playboy. Ele tinha tudo. O cara tinha comida na mão,
Deus sentava lá com o cara e falava com ele, mas Deus não falava assim, lá do outro lado do mundo, não. Deus chegava e sentava e falava com ele face a face. Mas mesmo assim, ele não andava com Deus. Porque ele fez uma escolha pelas coisas do mundo, pelo fruto que era maravilhoso. Às vezes você vai ver uma coisa lá no mundo e vai falar assim, esse fruto é lindo, eu quero ele, abraço ele, e aí você vai entrar numa rota de morte. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele preferiu o fruto do que Deus. Será que você não tem preferido o fruto? Será que você não está escolhendo o fruto? Às vezes você começou a escolher o fruto e nem percebe. Uma amiga essa semana, eu tive um sonho muito sério, muito espiritual com ela, e eu chamei ela e falei, olha, Deus me falou que uma pessoa vai querer vai entrar na igreja, vai fazer de tudo para ficar com você, e ele vai te tirar da igreja, e ele vai acabar com o seu ministério. E ela tem Deus deu a ela, né, através de um pastor, a revelação que ela vai ser uma pastora que vai viajar o mundo inteiro. E não é um pastor qualquer. É um apóstolo que veio do Japão, não sei se alguém conhece ele, que pregou lá em Betim, eu acredito que pregou em outros ágapes também. E deu essa revelação, foi a igreja dela e revelou isso a ela de púlpito para todo mundo. Foi Deus que deu essa revelação. E eu sonhei isso, e eu fui falar com ela, ela falou assim, Bernardo, engraçado, tem um rapaz que ele não para de me incomodar, que ele quer de qualquer jeito relacionar comigo, eu não sentia muita paz, mas ele falou que esse ano ele vai entrar na igreja, e ele vai fazer de tudo para ficar comigo. Pensa bem, Deus já sabe que tem coisas que Satanás está criando para te tirar do caminho e da rota dele, mas às vezes você está assim, é tão bonito isso, e você vai para aquele caminho, e vai na hora que viu, você já saiu da igreja, você já caiu no buraco, você já foi junto, entendeu? Cuidado a rota que você está traçando, cuidado para onde você está indo, cuidado das pessoas que você está ouvindo. Agora, quando você ouve ao Senhor, fala assim, a Bíblia fala assim, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Deus nunca vai te decepcionar. Nunca. Você pode fazer de tudo, Deus nunca vai te decepcionar. Queridos, olha só, eu gosto muito de falar do meu testemunho, porque ele me faz lembrar de onde Deus me tirou. Às vezes você não fala o seu testemunho, começa a falar seu testemunho, porque você vai sempre lembrar de onde Deus te tirou, e aí você vai pegar e falar assim, Deus, eu não valia nada. Você vai lembrar o que Deus fez por você, e aí você vai ter compaixão e amor pelas outras pessoas. E eu gosto muito de falar do meu testemunho, e eu fico pensando, a minha vida era só decepção. Era só decepção, uma atrás da outra. Sabe? Pensa na sua vida fora aqui da casa de Deus, como que era? Às vezes você relacionava com uma pessoa, aí um dia você estava bem, outro dia você brigava, quebrava tudo com a pessoa, não aguentava olhar mais na cara da pessoa. Deus não quer isso para você. Sabe, Deus não escolheu essa rota para a gente. Muitas vezes a gente busca essas rotas achando que a gente está fazendo a coisa certa. Quem conhece os apóstolos dessa igreja, eu estava falando também na minha célula isso hoje, quem conhece os apóstolos da nossa igreja, sabe que a escolha que eles fizeram há muitos anos atrás, gerou o fruto que é essa igreja, e gerou os frutos da vida deles. Eles já viveram num lugar que só misericórdia. Eles já falaram aqui pra gente, eles moravam num sítio que era de terra batida o chão, não tinha nem piso. E Deus honrou a vida deles porque eles fizeram a escolha de Deus. Às vezes você vai ter que ir para um lugar de terra batida amanhã, porque você escolheu Deus. Mas eu vou te falar, amanhã você vai para a terra batida, mas depois de amanhã você está num lugar de excelência, junto com os reis da terra, junto com os melhores, sabe? Então não abra mão das coisas de Deus para sua vida, se alegre com o Senhor, busque o Senhor. Às vezes você falou assim, é muito difícil ser santo. E aí eu peguei uma frase do apóstolo René Terranova que fala assim, santidade é uma chamada irrevogável. Só conseguimos vencer as tentações da vida se mantivermos no santuário de Deus. A gente só vai conseguir vencer o maligno se a gente estiver na casa de Deus. Se a gente fugir das coisas do mundo. Gente, convite vai aparecer toda hora. Toda hora vai aparecer um convite.
Ai, vamos hoje para uma festa, vai ser muito legal e tudo mais. Às vezes você vai para a festa e hoje é o dia que Deus marcou para te levar. E aí você vai para a festa, acabou. Deus é uma escolha diária. Ele não é uma escolha do tipo, escolhi, aceitei Jesus. Mas Deus, imagina só, o mundo acaba hoje, Jesus chama todo mundo e não te chama. Aí você fala, Jesus, mas eu aceitei Jesus lá na igreja. Eu só fiquei uns 3 dias sem ir lá e te buscar. Eu até briguei com minha mãe um pouquinho, mas eu te aceitei. Você escreveu o meu nome no livro da vida. Querido, não é assim. Deus nos chamou para ter uma entrega diária, uma entrega de vida diária. É uma entrega de você chegar, entrar em qualquer lugar, pregar o evangelho. Entendeu? Quinta-feira eu fui lá pregar na igreja, e na igreja Terra Santa. E na sexta-feira eu estava vendo um testemunho no trabalho e eu fiquei muito impactado com o testemunho. Era de um cara, de uma banda que eu ouvia de metal pesado do mundo. E o cara converteu. E aí eu comecei a ver isso, o rapaz do meu trabalho começou a ver junto comigo. E o rapaz do meu trabalho ficou muito impactado. E aí, na sequência, ele viu que tinha um testemunho daquele rapaz do UFC, o Vitor Belfort. Ele falou, eu quero ver o do Vitor Belfort também. Aí eu coloquei o do Vitor Belfort, ele viu. Aí ele viu o do Rodolfo Abrantes, eu quero ver o do Rodolfo também. Aí ele viu, no que ele viu, o cara ficou extremamente impactado. E Deus começou a me falar, pergunte se ele já me aceitou, pergunte se ele já me aceitou para a vida dele, se ele já fez essa escolha para a vida dele. Aí eu falei, não, Deus, mas no trabalho, fala pro cara assim, um negócio meio sem jeito. Deus falou comigo, você faz ou eu levanto alguém para fazer, porque eu quero a vida dele. E eu falei, Deus, eu vou falar, não tem isso não. Ele entrou na sala de novo, falei com ele, cara, tem uma pergunta para te fazer. Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Aí ele ficou assim, eu acho que já. Ele ficou assim, Aí eu falei assim, cara, calma, é uma escolha verdadeira. Você falou assim, Deus, eu quero entregar minha vida para você tomar conta da minha vida. Ele, assim, eu gosto de Deus. Eu falei, não é essa a pergunta que eu estou te falando. Você já falou assim, Deus, eu entrego minha vida, eu quero andar com o Senhor, eu quero te conhecer. Ele falou, não, isso eu não fiz. Porque às vezes a pessoa vai ficar assim, sabe, é algo novo. Cuidado, não fica, sabe, pressionando a pessoa. A Bíblia fala em 1 João 3, agora eu não sei o versículo, eu peço perdão, mas a Bíblia fala assim, que aqueles que não conheceram Jesus, eles não são santos. Mas é por quê? Porque eles ainda não conheceram. Às vezes você quer cobrar do seu pai, da sua mãe que não conhece Jesus, falar assim, você tem que fazer isso e aquilo. Não tem jeito, eles não conhecem a Deus. Eles só vão conseguir fazer aquilo que você faz quando eles conhecerem a Deus. Você só faz isso porque você conhece a Deus, porque o Espírito Santo habita em você, porque nós realmente somos falhos como os nossos pais ou como qualquer pessoa desse mundo. A gente é todo mundo igual. O que faz diferença em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado da forma que você fala com seus familiares, cuidado com a forma que você fala com as pessoas, sabe? Demonstra com a sua vida, demonstra com amor, com carinho, com cuidado, demonstra que você é diferente, entendeu? Porque senão pode virar uma barreira no coração da pessoa. Eu não sei se você está aqui a primeira vez, mas eu te falo assim, você não precisa ter medo, sabe? Deus é bom demais. Tipo, você não precisa ter medo de nada. Eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza que algumas pessoas vão até ficar acanhadas de falar. Mas olha só, quem tem medo de demônio, macumba, levanta a mão, faz assim, por favor. Amém, pelo menos ela foi sincera, sinceridade é o primeiro passo. Quem tem? Seja sincero, levante a mão para mim, por favor. Demônio, macumba, alguma coisa desse tipo. Sei lá, de alguém fazer alguma coisa desse tipo para você. Se tem só ela, eu vou te explicar. Amém, não fique acanhada não, deixa eu te falar. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Deus, Ele não deixa que Satanás toque na sua vida em relação a essas coisas. Você não precisa ter medo. Mas, para que isso não aconteça, para que nenhum demônio, nada toque sua vida, você precisa fazer uma escolha diária com Deus. Vocês precisam fazer uma escolha diária com Deus.
Você precisa querer conhecer Deus cada vez mais. O Henrique falou uma coisa aqui muito legal, que eu falo muito para os meus discípulos. Se você quer parecer com Deus, você tem que andar com Deus. Ele falou assim, ó, quanto mais você andar com Deus, mais parecido com Deus você vai ficar. E é verdade. É verdade. Quanto mais você andar com Deus, mais parecido com Deus você vai ficar. E os valores de Deus vão passar para você, porque Deus só tem valores. Deus não tem coisas ruins para nos passar. Às vezes a gente relaciona com pessoas que vão passar coisas ruins para a gente. Eu não sei. Às vezes, no meio dos seus amigos, você nem lembra que você é cristão. Eu já vi gente cristã fazendo isso. Chega no meio dos amigos, os caras estão lá, curtição. O cara esquece que ele é evangélico. Ele esquece a quem ele serve. Cuidado, toma cuidado para você não esquecer o lugar que você está e a quem você serve. Porque você pode estar fazendo aquela escolha e hoje pode ser o seu dia. Em nome de Jesus, vocês vão viver muito, amém? Para que não fique parecendo, nossa, o cara está querendo que todo mundo morre, querendo que todo mundo vá para o céu, para a eternidade. A escolha com Deus é uma escolha de vida completa, eterna, para sempre. Só que se você não escolher Jesus na sua vida, diariamente, você vai cair numa rota que vai trazer a morte para você. E isso é muito complicado. E em Salmo 119:9 fala assim, ó, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Como é que eu vou fazer para guardar puro o meu caminho? E aí a Bíblia fala assim, observando segundo a tua palavra. Quer dizer, observando a palavra de Deus. Sabe? Pega a palavra de Deus, estuda. Mas aí Satanás é esperto, gente. Ele faz o quê? Odeio ler. Ler é chato pra caramba. Tem muito jovem que odeia ler. Eu leio, mas eu não sou muito fã de ler, não. Eu falo mesmo, não sou muito fã, não. Satanás quer o quê? Que o cara não lê a Bíblia. Mas aí Deus dá um tapa na cara de Satanás. Tem a Bíblia em áudio. Vai ouvir a Bíblia, filho. Vai te edificar da mesma forma. Escuta a Bíblia incessantemente. Aprende as coisas do Senhor, porque vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Um pastor amigo meu falou assim, uma coisa que para mim foi muito, muito, muito forte. Ele falou assim, ó, a palavra de Deus, gera atitude. O que acontece? A palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus, gera uma atitude. Você quer fazer algo, você quer pregar para alguém, você quer falar de Deus para alguém. E a atitude gera uma ação. Você vai querer agir, você vai falar assim, não, eu preciso ir pregar para uma pessoa, eu preciso falar de Deus para uma pessoa. E aí a ação gera o hábito. Por quê? Porque aí você vai querer pregar todo dia, filho. Eu falo para você, se quiser rir, mas eu vou falar para você, eu falei do carro aqui, eu prefiro andar a pé e pregar o evangelho, porque eu sei que eu pregando o evangelho eu vou ser feliz, porque isso me enche de alegria, me enche de amor, do que eu andar de carro e não ter o evangelho. Estou dando um exemplo da minha vida. Às vezes, para você, as coisas mais importantes são roupas, por exemplo. Vou te falar, é melhor você andar maltrapilho e andar com o Senhor, porque você vai ser feliz, do que você andar com as roupas da maior grife do mundo e não ser feliz. Não adianta, você vai ser vazio, sem nada. Não adianta. Então, e aí ele me falou uma outra coisa. A ação gera o hábito, igual eu falei, e o hábito gera o caráter. O caráter é que a partir do momento que você faz todas essas coisas, você começa a agir como Deus. Você começa a ter o caráter de Deus. Você começa a ter o caráter de Jesus Cristo. E esse caráter é que faz com que as pessoas sejam constrangidas a buscar a Deus. E aí você começa a fazer aquilo que Deus te chamou. Porque muita gente questiona assim, para que eu fui criado? Essa é uma pergunta muito normal. As pessoas falam, mas qual que é o meu propósito de vida? O propósito seu de vida é adorar a Deus. Você foi feito para adorar a Deus. E aí, a partir do momento que você foi ganho para Jesus, você anda com Deus, aí você tem uma outra coisa que você tem que fazer. Você tem que pregar o evangelho. Sabe por quê? Um dia alguém teve amor por você. E quem tocou essa pessoa para ela ter amor por você foi Deus. Então você tem que ter amor pelas outras pessoas. Sabe? Às vezes você está preocupado com muitas coisas que não são importantes. E as vidas estão se perdendo. E os jovens estão morrendo. Todo dia os jovens estão
indo para mais buraco, mais buraco. Aqui ao lado da igreja tem um lugar ali que só a misericórdia, a gente sai às vezes aqui da igreja, tem 500 jovens na porta lá, que os rapazes só bebendo, fumando, as moças parece que estão vestindo para ir para a praia, porque aquilo não é roupa para usar, porque não se valorizam mais, as pessoas pararam de se valorizar. Não, você está rindo, é verdade. As pessoas pararam de valorizar a si próprio, entendeu? Acha que o valor está em se mostrar, o valor está em coisas que não são importantes. Não são importantes. E aquilo que realmente é importante, aquilo que você realmente foi chamado para fazer, você parou de fazer. Ou você não faz, ou você nunca fez. Aí você fala assim, não tem um propósito, não sei o que fazer na igreja. Agora você já sabe. Agora você já pode começar a fazer. Mas eu não sei como pregar. Não prega então não, conta aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É o que eu falei, o seu testemunho edifica as pessoas, transforma os corações. O seu testemunho é aquilo que vai realmente agir na vida das pessoas. Porque a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, nossa, e como que é? Vai querer saber mais. E o que aconteceu depois? As pessoas gostam de ouvir a história da vida do outro. Você vai contar da vida de alguém, o cara já... Ô, de quem que você está falando aí? Conta da sua vida. Fala o que Deus fez com você, entendeu? E aí você vai ver o que Deus vai fazer na vida da pessoa. Porque você é só um agente de levar a palavra. Mas quem vai transformar a vida da pessoa é Deus, é o Espírito Santo. Em 1 Samuel 20, 14, 15, fala da história que Davi fez uma aliança com Jonatas. E fala assim, ó. Se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Olha só, ele está pedindo a lealdade do Senhor. Você sabe por que ele pediu a lealdade do Senhor e não a lealdade de Davi? É porque ele sabia que Davi era um cara falho. E ele falhou, a Bíblia mostra. Ele sabia que todos nós somos falhos, a não ser Jesus que veio aqui e salvou a gente, morreu na cruz por nós. Então ele falou assim, a lealdade do Senhor. Às vezes você está buscando lealdade nas pessoas, busque a lealdade no Senhor. Peça a Deus para te dar amigos que vão cuidar de você, que vão ajudar você, que vão direcionar você. Às vezes você acha que é bom ser leal a uma pessoa que está te levando para o buraco, sabe? Às vezes seu amigo está te levando para beber, para fumar, para, sei lá, para usar droga. Eu tenho amigos que me levaram para muitos caminhos. Mas é porque você perdeu sua direção, você perdeu o seu foco. Qual que é a direção que você tem, sabe? Porque você perdeu isso aqui, perdeu a entrega diária. Ficou muito normal vir na igreja. Aí, sabe o que aconteceu? A gente virou um crente de cadeira. Vim aqui, fui lá na igreja, estou salvo. Salvação não é isso, não. Salvação não é isso. Salvação é a entrega a Deus dia após dia. E aí fala assim, ó, Salmo 34, tá, gente? Voltando lá. Salmo 34, 6. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Gente, isso aqui, Deus está dando uma promessa, que nada vai faltar para aqueles que o temem. Nada vai faltar para aqueles que andam no caminho dele, que andam na alegria dele. Sabe, se alegre ao Senhor, sei lá, nem que seja para você limpar vaso na casa de Deus, não é vergonha nenhuma. Eu fui para o Canadá, trabalhei no Subway e limpei muito vaso lá, não tem vergonha nenhuma de falar. Às vezes você fica, sabe, com uns nojinhos, uns negócios. Deus só quer ver o seu trabalho, sabe? Junta cadeira no final do culto, Deus quer ver o seu coração entregue a Ele, entregue as coisas dEle. Às vezes você fica ligado a bobagem. O que o outro vai pensar? Meu querido, se a pessoa pensar mal de você, é porque ele não tem o coração com Deus. Porque quem tem o coração com Deus, sabe o que ele quer?
ele quer fazer as coisas para Deus, fazer as coisas diariamente, o tempo todo para Deus. Esse é o coração certo. Você quer trabalhar para Deus o tempo todo. Às vezes, esse trabalho eu não posso. Meu filho, se a mulher ou o homem fala, não casa não, filho, porque você vai ter problema dentro de casa, na hora que você não casei ainda não, mas eu posso falar isso aí, né? Amém. Dentro de casa eu tenho minha mãe, tenho meu pai, eu tenho meus irmãos, que são os jovens. Você fala com o cara, pendura a toalha. O cara não pendura não, filho. Você fala com o cara todo dia, pendura a toalha, senhor. Estamos olhando a cama, estamos olhando. Não pendura não, porque o cara não tem o caráter. Você fala as coisas, faz isso, faz aquilo. O cara não tem o caráter das coisas de Deus e do que é certo ou errado. E aí, se você fala, ainda reclama. Sabe por quê? Quem reclama de correção é porque não conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você não vai reclamar de uma correção. Você vai ouvir aquilo, e você vai falar assim, o que eu preciso mudar? Outro dia, eu não tenho vergonha, não, eu falo mesmo. Outro dia o pastor Vinícius me deu uma no M12, foi uma bênção, filho. Foi uma bênção para mim, eu cresci com muito naquele dia. Foi há pouco tempo, eu tô... qual delas? O pessoal está perguntando. É bom, gente, porque quando a gente está em crescimento, a gente toma umas, mas aprende. E eu falei no M12, vai ter a Festa das Nações, e eu falei assim, pastor Vinícius, se eu não for China, eu não consigo trabalhar na Festa das Nações. E o pastor Vinícius falou assim, para quem está indo para Israel, o seu testemunho é ridículo. Foi tipo isso. Estou falando com as minhas palavras. Mas, querido, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo assim, quem que está te levando a Israel, filho? Que testemunho é esse que você está dando? E eu falei, Deus, misericórdia, Senhor. Depois eu falei com o pastor Vinícius, obrigado, viu? Querido, a gente é falho, mas Deus, Ele nos dá, sabe, correções para que a gente cresça e para que a gente seja cada dia mais dentro do caráter dEle. E Deus quer que você ande no caráter dEle. Sabe? É loucura. Eu sou muito doido com algumas coisas. Mas eu falei, Deus, a Bíblia fala que a gente vai fazer mais coisas que Jesus. E eu tenho orado por isso. Falei, Deus, eu quero fazer mais coisas que Jesus. Pode parecer loucura, mas é promessa de Deus. Às vezes você não acredita, sabe por quê? Porque você limita Deus na sua vida. Você fala assim, não dá não, Jesus era o cara. Ele era mesmo. Não é que eu vou morrer por ninguém na cruz, que não vai adiantar, porque eu sou pecador. Mas fazer sinais iguais os de Jesus e muito maiores que o dele, eu creio, porque a Bíblia promete. Se você não crê, filho, creia. Sabe por quê? Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que basta a gente querer. Com Deus, você tem que querer e também fazer a escolha diária, a mudança diária. O lugar onde você está entrando, sabe? Às vezes você vem para o culto, nossa, adora o Senhor. Na segunda-feira, o cara te chama assim, cara. Na segunda não, na quinta. A quinta que é os boateiros vão para boate. Cara, tem um boate lá, legal demais. Vai umas meninas lá, e o cara, mas eu sou de cristão, não sei o quê. Mas o cara vai. Aí acabou, filho, você já entrou na rota errada. Eu estava ouvindo o testemunho do André Valadão essa semana na televisão, e ele falou assim que ele era pichador. E ele pichava, e dizer que um dia ele juntou com os amigos dele e estava pichando o muro. Na hora que eles viraram a esquina, era de manhã cedo, o policial parou um carro, a viatura, e falou assim, molecada, o que vocês estão fazendo aí? Aí dizer que ele levantou a mão e falou, sou filho de pastor. Querido, não adianta você ser filho de pastor se você não fizer uma escolha diária com Deus. Aí ele falou que ele foi para a cadeia. E o pai dele, na hora que ele chegou em casa, ele tomou pancada demais do pai dele. Mas ele viu que era amor do pai dele. Sabe? Amor porque o pai dele queria que ele fosse um homem de verdade. Sabe? Então, assim, às vezes você está fazendo uma escolha errada. Não adianta você ser filho de pastor, não adianta você falar assim, não, eu sou o melhor cara lá em casa. Eu tenho amigos que falam assim, cara, aceita Jesus para quê? Eu faço bem para todo mundo, eu sou muito legal. Lá dentro de casa eu trato todo mundo bem. Não adianta, filho. No fundo aqui você tem o caráter que não presta.
Mas quando você anda com Deus, você vai ganhar o caráter dele. E o caráter dele vai transformar a sua vida. Mas isso é uma escolha diária. E aí, continua assim, ó. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Para apagar até da terra a memória deles, os justos clamam ao Senhor e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Às vezes, você vive muitas tribulações, muitas dificuldades. Você fala assim, meu pai e minha mãe me largaram, eu vivo com minha avó, eu não sei, estou dando uma explanada. Eu vivo com minha avó, eu não vejo esperança para minha vida, eu uso drogas, eu bebo, eu sei lá. Eu acho que eu já errei tanto que não tem salvação, sabe? Vou falar para você, tem salvação para todo mundo. Só não tem salvação depois que você morreu. Morreu de morte morrida, porque tem a morte espiritual também. Só não tem salvação para você depois que você morreu. Aí já era. Se você não estava com Deus, já era. Só que aí, às vezes você fica assim, pensando, mas, então, não vou morrer agora, vou aguardar um pouquinho. Que não aguarda não, sabe por quê? As pessoas me perguntam, Bernardo, por que você escolheu andar com Deus? Você pode, às vezes, viver uma vida, depois você acerta com Deus. Sabe por quê? Eu quero viver o melhor dessa terra. Às vezes você parou de pensar em viver o melhor. Você acha que o melhor são coisas que não valem nada. O melhor é pregar a palavra de Deus, é andar com Deus, é fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes você não tem direção, é porque você não conhece a Deus. Porque Deus já trilhou uma direção para você, e você busca direções que não são as de Deus para a sua vida. Mas nessa noite Deus quer dar uma oportunidade para todos vocês. Aqueles que perderam Jesus na caminhada, aqueles que nunca nem tiveram com Deus, sabe? Vou falar com vocês, a partir do dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu aceitei Jesus eu ainda não valia nada. Mas o caráter de Deus foi entrando na minha vida. E a partir do momento que o caráter de Deus vai entrando na nossa vida, vai havendo uma transformação real. E às vezes eu paro assim, olho para trás. Há 5 anos eu entrei aqui no Ágape, fico olhando, não valia nada, gente. Nada. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Eu estava desperdiçando minha vida, o meu tempo, os meus anos, mas Deus disse que Ele vai restituir todos os anos perdidos pelo gafanhoto, que foram roubados da gente, para aqueles que ainda não têm entendimento. Todos os anos que foram roubados da sua vida, lá no mundo, que vocês sofreram, que vocês passaram dores, mágoas, Deus vai restituir, amém? Mas querido, é uma escolha. E para aqueles que querem fazer essa escolha, vem aqui para o altar. Porque o altar é o lugar de escolha. É o lugar de entrega ao Senhor. Sabe? Então eu oro, venha mesmo para o altar. Não tenha vergonha não. É melhor, igual ela levantou a mão que ela tem medo. Era melhor ela falar e sabe, mostrar a sinceridade do coração dela do que ela ficar calada ali. Não é vergonha não. Sabe? Não é vergonha adorar a Deus, amar a Deus. Na verdade, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. É a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. E eu te chamo agora, venha ao altar do Senhor. Venha ao altar do Senhor, adorar o Senhor, buscar a Deus, fazer a entrega diária. Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E te peço, Pai, faz na vida das pessoas aqui. Toca nos corações, Deus. Que eles venham mesmo ao altar do Senhor, fazer essa entrega. Às vezes a pessoa olha assim, mas não tem ninguém no altar. Deixa eu te falar, a escolha é sua. Você não pode olhar para o outro. Enquanto você olhar para o outro, você vai olhar e vai falar assim,
o fulano peca, o fulano anda assim, anda errado e tudo dá certo para ele. Deixa eu te falar, pode até dar tudo certo aos seus olhos, mas no fundo o fulano deve estar destruído, amargurado, chateado. Mas quando você se entrega a Deus e pega com o caráter de Deus, a alegria do Senhor vem sobre a sua vida, a transformação vem sobre a sua vida, e você nunca mais será o mesmo. A escolha que eu fiz me mudou, e essa noite vai mudar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pessoal, eu quero falar, eu não sei, a gente tem convidados hoje aqui, eu quero perguntar a vocês, alguém aqui ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Seja sincero, sabe, querido? É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. É uma escolha que vai transformar a sua vida para sempre, para melhor, sabe? Se você nunca aceitou Jesus mesmo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, faz assim, faz só um sinal. Você não precisa vir aqui não, você não precisa fazer nada. Faz um sinal para mim, por favor. Amém? Sinal? Não? Glória a Deus. Então que o Senhor abençoe todos vocês. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Queridos, amanhã a gente tem culto às 18h15. Espero que vocês estejam aqui. Amanhã tem batismo. Espero também que todos que veem a gente pela internet estejam conosco amanhã. Abençoa a vida de todos vocês. Peço, Deus, move mesmo o céu sobre a cabeça de cada um. Abençoa mesmo o lar de cada um. Pai, com prosperidade, com graça, com entendimento, com tranquilidade do Senhor. Pai, que haja mesmo transformação na vida de cada um. E Pai, que essa palavra seja mesmo passada à frente. Porque quando a gente prega a palavra que a gente ouviu, a gente nunca mais esquece essa palavra. Deus, eu te agradeço, te glorifico, Pai, por mais uma noite da busca do Teu Evangelho, do conhecimento do Senhor. Obrigado, obrigado Espírito Santo por atuar e trabalhar na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém.